Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta terça-feira está começando. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, anunciaram na semana passada a proposta de incorporação de áreas em 4 municípios à poligonal do Porto Organizado, que pode ter uma ampliação de 162,4%. O porto tem hoje 7,8 milhões de metros quadrados. A expansão proposta equivaleria a longo prazo à criação de quase mais 2 portos, abrangendo agora 5 cidades. A divulgação foi bem recebida pela comunidade portuária, mas junto com a notícia positiva surge uma preocupação. Nós recebemos sempre com alegria e otimismo aquilo que foi divulgado com relação à expansão portuária, uma expansão de 162%, o que representa a oferta de muitos empregos e de muitas oportunidades. Só que, Alex Frutuoso, a equação não bate. A equação de 1 mais 1 não pode ser 12. Por quê? Se ao mesmo passo que nós vamos expandir a oportunidade de novas atracações, mais navios, mais cargas, como é que nós podemos fazer esse planejamento? E essa divulgação, eu admiro a coragem do nosso ministro Silvio de vir a público divulgar que nós vamos expandir, é isso que nós queremos. Porém, a equação não bate. 1 mais 1 não é 18, porque nós não temos capacidade estática para poder trazer para o Porto de Santos, pelo nosso sistema viário e rodoviário, toda essa carga. Ou seja, eles fizeram muito bem a lição de casa. A autoridade portuária, o ministro dos Portos e Aeroportos fizeram muito bem a lição de casa, mas não conseguiram responder à equação número 1. Uma discussão necessária em razão dos impactos urbanos, especialmente pelo desenvolvimento que a medida pode trazer para as cidades da região. Nós temos aí o envolvimento de todas as cidades. Definitivamente, São Vicente hoje é uma cidade que está se candidatando a ser um REDEX para receber lá núcleos de processamento de exportação. Praia Grande também está na mesma vibe. Enfim, nós temos um cenário em que as ilhas estão respondendo, porém nós não temos um suporte logístico que nos permite que as cargas que vêm lá de cima, da cordilheira, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, e subam e desçam, tenham um respaldo de rodovias e ferrovias. A parte de ferrovias, ela tem respondido, ela tem investido, ela tem dado a resposta. Porém, as nossas ferrovias não foram preparadas para containers, por exemplo, onde está os maiores crescimentos. O consultor portuário reforça o alerta. O Porto de Santos, ele ficou, em algum momento, à margem daquilo que acontecia, como que aconteceu na evolução do Porto de Suape, que está se aproximando grandemente do mercado europeu com rotas. O que aconteceu com o Porto de Pecém, que se aproximou do Porto de Roterdã, que assumiu o Porto de Pecém lá no Ceará, e o Porto de Santos ficou o quê? Sustentando todo esse ecossistema portuário. Nós evoluímos poucos, temos resultados, temos tantas mil toneladas, somos o número 1, mas isso não é pouco. Nós estamos numa situação muito, muito inconfortável com relação a esse número 1, mas precisamos ter uma resposta diferente da que está sendo oferecida. Essa resposta é legal, fizemos a lição de casa, mas ela não funciona. Precisamos corrigir. Por isso, a Autoridade Portuária de Santos faz um planejamento junto com o governo federal para evitar este cenário. Daí o nosso cuidado de lidarmos com os possíveis conflitos, porque sempre que o porto cresce, gera emprego, gera renda, traz o progresso, mas também gera conflito. Caminhões, cargas, cidade. Então, é justamente o bom debate com os prefeitos, autoridades que estiveram conosco na elaboração desse ousado plano, que evita. Quem dialoga mais erra menos. Que a grande reclamação do setor público em geral, e com razão,
é de que a gestão pública não planeja para o futuro. Então nós pretendemos, com esses anúncios, justamente driblar esse discurso e apresentar uma gestão pública também 4.0 com eficiência, olhando para os próximos 30 anos. Então o anúncio é histórico. Se você puxar na história do Porto de Santos, nenhum ministro fez um anúncio com a intenção de triplicar a área de movimentação de cargas, incluindo principalmente e prestigiando o modal hidroviário, com a inclusão das áreas continentais de São Vicente, com a inclusão da Vila dos Criadores, principalmente corrigindo a distorção histórica social, gerando moradia para 5.000 pessoas e cuidando do tema geração de energia renovável, implementando e exigindo do mercado, que fará a gestão da nossa Itatinga hidrelétrica, a geração do hidrogênio verde, ou seja, integrando a sociedade com o Parque Valongo, a margem direita, já visitado por mais de 200.000 pessoas, e o Parque do Forte, a margem esquerda. E no futuro próximo, um parque para Cubatão e um parque também para São Vicente. O Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante aprovou recentemente 21 novos projetos no valor de 10,5 bilhões de reais, contemplando obras de construção, modernização, docagem, manutenção, conversão e reparo de embarcações. Com isso, o valor total aprovado no ano chega a 31 bilhões em projetos disponíveis para a contratação de recursos. No acumulado do ano, cerca de 5 bilhões de reais já foram contratados para a expansão da indústria naval. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, esta é uma fase de retomada da indústria naval brasileira que prepara o país para o crescimento socioeconômico promovido pelo transporte aquaviário. Neste sentido, já foram apresentados e aprovados projetos para diversas áreas, indicando uma expansão da construção naval. No entanto, os principais projetos estão voltados para a área de petróleo e gás, com a produção de novas embarcações de grande porte. Foram avaliados 24 novos projetos, totalizando um valor superior a 11 bilhões de reais. Trata-se do maior volume de recursos aprovado nas reuniões realizadas nos últimos 10 anos. De 2011 a 2022, foram aprovados 7 bilhões de reais nesta modalidade. Além dos novos projetos, foram reapresentados 20 projetos, totalizando 2,13 bilhões de reais, envolvendo pedidos de extensão de prazo e alteração do estaleiro executor. A resolução contendo os projetos que obtiveram prioridade será publicada no Diário Oficial da União e as empresas estarão habilitadas a contratar o financiamento por meio dos agentes financeiros conveniados. A próxima reunião do Conselho está prevista para o dia 27 de março de 2025. O Fundo da Marinha Mercante é administrado pelo Ministério de Portos e Aeroportos, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, e visa prover recursos para o desenvolvimento tanto da Marinha Mercante quanto das indústrias de construção e reparação navais do país. E a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, vai realizar o último bloco de arrendamentos portuários deste ano, nesta quarta-feira, às 14h. O leilão, que vai acontecer na B3, em São Paulo, conta com 3 áreas. Entre elas estão o ITG-02, no Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, o MCP-03, no Porto de Santana, no Amapá, e o MAC-16, localizado no Porto de Maceió, em Alagoas. O valor total a ser investido nestas 3 áreas chega a 3,62 bilhões de reais. O terminal com maior previsão de investimentos, 3,53 bilhões, é o ITG-02. A área é destinada à movimentação de granel sólido mineral e o prazo é de 35 anos. Até 2026, a previsão é que sejam leiloados 50 empreendimentos do setor portuário que vão garantir investimentos na ordem de 18,2 bilhões de reais. A expectativa é de que, além dos 8 projetos de 2024, sejam realizados 20 arrendamentos e uma concessão em 2025. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 19h30. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.